Boa noite a todos na eterna paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vós. Irmãos amados, nesse dia que se chama hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra a qual eu estava pensativo. Quando o coração está endurecido, nenhuma evidência é suficiente. Quando um coração está endurecido, nenhuma evidência é suficiente. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse dia se encontra no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9. E antes de chegar no capítulo 9, eu quero ler um pouquinho antes, a partir do verso 48 do capítulo 8, para a gente pegar um pano de fundo e até chegar no capítulo 9, que é onde nós vamos focar. Amém? Diz assim o Evangelho, versículo 48 do capítulo 8. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: Não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tens um demônio? Porque Jesus disse que quem é de Deus ouve as palavras de Deus. E eles não estavam ouvindo porque eles não eram de Deus. E aí eles responderam: Não dissemos acertadamente que tu és um samaritano e tens um demônio? Ou seja, ofenderam ao Senhor, né? Ofenderam, tentaram ofender o Senhor. E aí o Senhor replicou: Eu não tenho um demônio. Pelo contrário, eu honro a meu Pai, e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando a minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos digo, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: Agora temos certeza que tu tens um demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu afirmas: Se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? E Jesus declarou-lhes, foi uma declaração: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não conheço, eu serei um mentiroso, do mesmo jeito que vocês são. No entanto, eu verdadeiramente conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. E Jesus falava essa expressão eu sou de propósito, para que eles lembrassem da Torá, do Antigo Testamento, que eles tanto andavam para cima e para baixo, né? Mas só que a letra sem o espírito só serve para morte, só serve para matar. E aí Jesus usava essa expressão eu sou de propósito. Então, depois que Jesus disse isso a eles, pegaram pedras para o apedrejá-lo. Mas Jesus se esquivou das pedradas, das pedras, e passando por entre eles, saiu do templo. Saiu do templo. E aí chega no trecho que nós vamos
trabalhar nesse dia. Capítulo 9 de João. Ao caminhar, depois de toda essa confusão aí, Jesus viu um cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. E eu devo fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão e fez barro com saliva. Em seguida, ungiu os olhos do cego com aquela mistura. Glória a Deus. E ordenou ao homem, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi e lavou-se e voltou enxergando. Portanto, os vizinhos e aqueles que o conheciam como cego diziam: Não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam: É ele mesmo. Outros comentavam: Apenas se parece com ele. Ele mesmo, entretanto, assegurava-lhes: Sou eu. É eu mesmo que ficava ali mendigando, cego, sou eu. Por esse motivo perguntaram-lhe: Como foi que foram abertos os seus olhos? Como foi? Observe, meus irmãos, que eles não estavam nem um pouco interessados na alegria que aquele homem estava tendo de nunca ter enxergado e passar a enxergar. Eles não estavam nem um pouco preocupados, nem um pouco contentes com o milagre, né? Só queriam questionar. Questionar não para saber, mas para afrontar. Coração endurecido, nenhuma evidência para ele é suficiente, né? E aí primeiro eles perguntaram: Como é que foi que aconteceu isso aí, cego? E ele respondeu: ó, Um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, ungiu meus olhos e disse: Vai e se lava no tanque de Siloé. Então eu fui, me lavei e agora estou enxergando. Simples assim. Aí de novo eles perguntaram: Cadê ele? E ele respondeu: Não sei. Então o levaram à presença dos fariseus. Agora nós vamos levar o cego nos especialistas em milagres, né? Os especialistas em Deus agora vão ver o que aconteceu, né? Porque foi uma coisa boba, né? Um cara que nunca tinha enxergado voltou a enxergar, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver o que os doutores em Deus vão dizer, né? Aí levaram ele lá nos fariseus. E era sábado, para acabar de ajudar, né? Jesus, Jesus gostava de fazer esses milagres no sábado, né? Porque Jesus, ele estava tentando ensinar aqueles homens que eles não sabiam de nada. Eles andavam com a Torá para cima e para baixo, mas não entendiam nada. Nada, nada, nada. Que o sábado, o Shabat, né? É o dia do descanso do povo de Israel, né? No Antigo Testamento. E esse dia de descanso era o dia em que Cristo viesse à Terra. Ele é o nosso descanso. Tanto é que lá atrás ele falou, né? Aquele que vem a mim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não é assim que estava o povo de Israel lá no Egito, cansado e sobrecarregado, clamando por libertação? Então, Jesus estava falando que o sábado é ele é o descanso. Ele falou: Vinde a mim e achareis descanso para vossas almas, né? Então Jesus estava tentando a todo momento
explicar o Antigo Testamento para eles, mas quando a pessoa, irmãos, quando a pessoa ela tem a mente fechada e o orgulho dela, dos títulos dela, tá acima do que está escrito, ela se fecha nisso daí e não quer aprender mais nada. O mestre estava ali ensinando, mas eles tinham uma caixinha fechada na cabeça deles, de como eles entendiam, e eles não se deixavam ouvir. Tudo que Jesus falava, eles não ouviam, eles sempre vinham com outra pergunta, né? E aí o texto diz que levaram o ex-cego, né? Agora o ex-cego lá para os fariseus, e sábado ainda. Aí quando Jesus fez aquela mistura de barro e curou o homem no sábado. Aí os fariseus também inquiriram como ele tinha recebido a visão. Perguntaram para ele também, os fariseus. E o homem explicou de novo, pela segunda vez. Ele aplicou barro nos meus olhos, me lavei no tanque de Siloé e agora estou vendo. Não tem outra versão, é isso que aconteceu. Por causa disso, alguns dos fariseus alegavam: esse homem não é de Deus, falando de Cristo, né? Esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado, né? A religião é uma coisa muito triste, meus irmãos. É uma coisa muito triste, sabe? Porque nem eles mesmos guardavam o sábado do jeito que a Bíblia manda guardar. Uma coisa é você guardar do jeito que você quer. Outra coisa é guardar do jeito que a Bíblia mandava. No sábado não podia fazer nada, absolutamente nada, o povo de Israel. Porque era uma doutrinação de Deus pós saída do Egito. Porque eles eram escravos, agora o Senhor estava mostrando para eles que eles deveriam ter um dia para se dedicar totalmente ao Senhor como gratidão. E eles não podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Só que os fariseus faziam muitas coisas no sábado, né? Tanto é que Cristo, mais para frente, encontrou com eles e chamou eles de hipócritas. Falou: hipócritas, se o cavalo de vocês, o boi, o animal de vocês cair no buraco no sábado, vocês não vão tirar? Eles ficaram caladinhos. Porque eles iam tirar, mas não podia fazer nada, né? Mas o sábado deles, né? Jesus violou o sábado deles, da cabeça deles, né? Enfim. E aí eles disseram: ó, esse homem não é de Deus não, porque ele violou o sábado. Você vê que o cara tá alegre, o cara nunca viu, não enxergava, voltou a enxergar e ninguém tá nem aí. Tá percebendo, meus irmãos? A característica da religião sem Deus? A característica da religião sem Deus é assim. Acontece uma coisa maravilhosa na vida de outro ser humano, mas eles passam por cima. Eles querem só provar a teoria deles, de problema de quem foi beneficiado por Deus. Percebe como funciona? Diferença de evangelho para religião. Então vamos continuar. Então, eles disseram: ó, esse homem não é de Deus não, porque ele violou o sábado. Ele violou o sábado. Aí outros murmuravam, né? Como pode um homem sendo pecador realizar milagre como esse? E aí eles se dividiram lá, né? Uns falando que Jesus não era de Deus, porque violou a lei de Deus, o sábado, né? Mas o sábado da cabeça dele, né? Não o Shabá verdadeiro, né? Cristo nunca pecou. Claro que Jesus nunca ia violar o sábado, né? E aí, outros falavam: ah, esse homem é pecador, como é que ele vai fazer um milagre, né? Tá. Aí perguntaram pela terceira vez pro cara que era cego: que dizes tu a respeito dele pelo fato de que te abriu os olhos? Terceira vez. Três perguntas para não querer saber a resposta. Eles queriam a resposta deles, não o que aconteceu. Mas esse que era cego, ele tinha atitude. Ele não negava a Jesus em hipótese nenhuma. Ele falava o que aconteceu e acabou. E ele não estava preocupado com as consequências, né? Tanto é que aconteceu consequência por isso, daqui a pouco a gente vai ver, né? E foi um livramento para ele essa consequência. Então eles perguntaram de novo: o que você fala a respeito disso aí, de esse homem ter aberto seus olhos?
Aí ele falou: ele é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que ele fosse cego e tinha recebido a visão. Falou: não, isso aí é jogada, isso aí é um truque. Não, isso aí não é possível, isso não. Não existe isso aí, do cara nascer cego e voltar a enxergar. Não, Deus não pode fazer isso não, né? E aí eles não acreditaram nisso, que ele era cego e voltou a enxergar. E aí falou que tinha que chamar os pais do cara. Vamos chamar os pais dele para ver isso aí direitinho aí, para ver se não é um truque, né? Um charlatanismo, né? E aí então eles interrogaram: é esse aí é o filho de vocês? Que vocês dizem que ele nasceu cego? Como é então que ele agora está enxergando? E os pais do cego, do ex-cego, né? Os pais do ex-cego disseram: a gente sabe que ele é nosso filho e que nasceu cego. Quer dizer, é só o que faltava, né? A gente não conhecer nosso filho. É nosso filho. E ele nasceu cego. É ele mesmo. Mas a gente não sabe o significado dele estar vendo agora. A gente não sabe. E também não sabemos quem abriu os olhos dele. Pergunte para ele. Ele já é maior de idade. Ele já é maior de idade. Ele vai responder por ele mesmo. E aí, se a gente não conhecesse aqui a sequência, a gente ia falar, pô, que atitude, né, dos pais, né? Ó, ele é de maior, ele responde por ele mesmo, né, tal. Mas ó o porquê que eles falaram isso. Seus pais responderam dessa maneira porque estavam com medo dos judeus. Porque os judeus já haviam feito um acordo que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então o problema era esse, confessar Jesus como Cristo. Aí que pegava para os judeus, né? Era isso que eles não queriam que acontecesse. E aí os pais do cego, para não perder aquele clube ali da sinagoga, né? Aquela convivência ali daquele clube, eles falam, não, a gente não pode ser expulso não, né? Tem um prestígio quem frequenta a sinagoga, tal, né? Pergunta para ele lá, pergunta para ele é de maior, ele responde, né? E aí foi por isso que eles disseram, pergunta para ele. Então, verso 24. Então eles chamaram de novo o homem que era cego e lhe ordenaram: ah, dá glória a Deus. Tudo bem, nós vimos que você era cego mesmo, né? A gente engoliu isso aí que você era cego. E agora você enxerga, tá bom, mas dá glória a Deus, dá glória a Deus, não a Jesus. Não a esse tal de Jesus aí, dá glória a Deus, né? Porque nós sabemos que esse homem é pecador. Falou que Jesus era pecador. Antes eles já tinham falado que Jesus tinha demônio e uma série de coisas. Chamou ele de samaritano, né? Que chamar os judeus, chamar um outro ser humano de samaritano é como se estivesse xingando, né? Para eles. Então xingaram Jesus de samaritano, de endemoniado e de pecador, né? E aí o cego, se ele quisesse ficar confortável com a religião, ele ia dar glória a Deus e estava tudo resolvido. Morria ali. Ele ia continuar indo para a sinagoga, né? Provavelmente ele ia ter um monte de oportunidade na sinagoga, porque ele era um personagem conhecido ali, ele era cego de nascença, ficava mendigando, agora está enxergando. E se ele falasse glória a Deus, excluindo a Jesus, pro cego, pro ex-cego, tava tudo certo, irmão. Tava tudo certo. Resolvi o problema da vida dele. Só que quando a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, meu querido, quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ele não fica refém de instituição nenhuma mais. Ele não fica refém de instituição, de religião, de nada disso mais. Ele está livre disso aí. Ele poderia falar, tá bom, glória a Deus. Mas ele não, ele sabia que Jesus tinha curado ele. E Jesus é Deus.
Deus estava em Cristo para reconciliar com ele mesmo o mundo. Teve um dia que um irmão chamado Felipe falou para Jesus assim: Mestre, mostra pra gente o Pai, o Deus Pai, né? O Deus de Isaac, de Jacó e Abraão, e para nós é suficiente. Aí Jesus falou: Felipe, há tanto tempo eu estou andando com vocês e como você me diz, mostra-nos o Pai e nos basta. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Não existe Deus sem Cristo e Cristo sem Deus, porque eu e o Pai somos um. Com o Espírito Santo. Três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. Em Gênesis a gente vê. E o Espírito de Deus, com E maiúsculo, né? Porque é nome próprio. E o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E disse Deus: haja luz e houve luz. O Espírito, que é Deus, pairava sobre a face das águas e disse Deus: haja e houve. Então o Espírito Santo é Deus, porque Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador, se você vai ver lá que está com C maiúsculo, referência a nome próprio, que ele vai fazer vocês lembrar de tudo quanto eu disse. Ora, para fazer o cara lembrar de tudo que Deus diz, só Deus. Então o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus e o Pai é Deus. Três são os que dão testemunho no céu. Isso chama-se unidade composta. Um só se apresentando em três formas. E o mundo está cheio dessas coisas. O mundo está cheio disso. Né? Tá cheio de exemplos assim. Passado, presente e futuro. Os três são tempo. Altura, largura, profundidade. Os três são espaço. Nós somos um só, feitos de corpo, alma e espírito. Né? O H2O ela pode estar em estado líquido, sólido e gasoso. Não deixa de ser H2O. E tem vários outros exemplos. Isso eu aprendi com o irmão Adalto Lourenço, um homem de Deus que é químico, físico e cientista também. Então isso chama-se unidade composta. Então, eles falaram pro cego, né, pro ex-cego: dá glória a Deus então, porque esse cara aí é pecador. Não dá glória a Jesus não. Como Cristo não. Não, dá glória a Deus. Mas Deus é muito genérico, irmão. Por exemplo, eu estava no trabalho uma certa feita e tinha uma moça que ia lá, cliente, né? E eu vi no carro dela uns adesivos tal, de religiões inclinadas à feitiçaria e tal, né? E eu tava falando do evangelho para um colega meu de trabalho, e ela percebeu e tal, e aí na hora de ir embora, ela pagou o estacionamento e tal, e falou: tchau, fica com Deus. Mas baseado nos adesivos, nos patuás que estavam lá no veículo dela, não é o Deus verdadeiro. Ela falou: fica com Deus. Né? Eu não vou falar amém, porque é o Deus dela. Ela falou: fica com Deus. Eu sei lá que Deus que ela cultua, não é o Deus verdadeiro. Né? Entendeu? Então é assim: falar que fica com Deus é muito superficial. Deus estava em Cristo. Por exemplo, você fala para a pessoa assim: ó, Deus te abençoe. A maioria fala amém, amém e tal. Mas se você falar que Jesus Cristo te guarde, te abençoe, te perdoe de seus pecados, a pessoa já. Jesus Cristo, aí não, né? Fala só Deus só. Mas não, Deus sem Cristo não existe. Nem Cristo sem Deus existe. Eles são um só. Deus estava em Cristo para reconciliar com ele mesmo o mundo. 1 Coríntios, alguma coisa que eu não me lembro agora. Então, é isso. Então eles falaram pro cego: poderia resolver a vida do cego. O cego poderia ficar tranquilo ali, ser um popstar pro resto da vida. Frequentar a sinagoga, ganhar várias oportunidades na sinagoga. Eis aqui um homem que foi curado por Deus. Aqui era cego de nascença e tal. O que você fez para merecer essa bênção? Ele poderia falar: não, realmente eu me humilhei muito, orei muito. Aí o mérito já ia para ele, né?
E aí, né, eu ia ver. Mas não, quando o cara tem um encontro com Jesus Cristo, tudo isso aí pra ele é esterco. Aí o que era cego, quando eles falaram dá glória a Deus, não dá glória a Jesus, ele retorquiu. Falou, ó, é o seguinte, se ele é pecador ou não, eu não sei. Que eu era um mendigo até agora, até pouco tempo, eu tava pedindo esmola cego desde nascença. Então eu não sei de muita coisa. Mas se ele é pecador ou não, eu não sei. Só sei de uma coisa, que é verdade. Eu sei que isso é verdade. Não tem como negar. Eu era cego e agora tô vendo. Eu era cego e tô vendo. Aí eles perguntaram de novo pela quarta vez. Coração duro, evidência nenhuma para ele é suficiente. Quarta vez. Como abrir os teus olhos? Como é que ele abriu os seus olhos? Verso 27. O homem respondeu: Eu já disse, eu fico imaginando esse homem. Irmãos, eu fico imaginando esse homem, a falta de paciência. Tipo assim, cara, vocês não estão vendo que eu era cego, cara. Alguém pode se alegrar comigo, pelo amor de Deus? Porque não posso falar pelo amor de Cristo, porque vocês não creem em Jesus como Cristo. Mas pelo amor de Deus, alguém pode se alegrar com isso, cara, né? E ele falou: Eu já disse, mas vocês não creem. Eu já disse, a quarta vez que eu disse, mas vocês não creem. Eu falei 3 vezes, vocês não acreditaram. Vocês foram lá em casa chamar meu pai e minha mãe lá. Esse cara é seu filho mesmo? Era cego? É? Eles falaram pra vocês, não falaram?